Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza pura? Sexta-feira aí, já tá todo mundo com as piscinas limpas? Você que é proprietário, já deixou sua piscina top para dar um mergulho nela? Tá quente, hein? Essa região nossa aqui de São José do Rio Preto pegando fogo. Hoje o dia tava um pouco mais fresco, né? Mas a hora que sai o sol tá queimando. E você, querido tratador, como é que tá? Já terminou? Muita gente aí tá na lida ainda, né, pessoal? Tô gravando esse vídeo agora exatamente às 5 horas. Sexta-feira, hoje, dia 5 horas da tarde, muita gente ainda está trabalhando. Pessoal, o tema hoje é o seguinte: piscina de alvenaria e piscina de vinil. Muita gente pergunta assim, qual que é melhor, né? Primeiro, antes vamos esclarecer uma coisa, tá? Quando nós falamos de piscina de vinil, nós estamos falando apenas do revestimento, tá bom? Mas, na prática, as duas piscinas são de alvenaria, tanto a que é revestida de vinil, quanto a que é revestida de pastilha, que você olha dentro, ela tem aquelas pastilhas, né? Que parece um piso e tal. As duas piscinas são de vinil, as duas piscinas são de alvenaria. Mas o que muda é o revestimento, né? Numa você coloca pastilha e na outra você faz o revestimento com vinil, tá? Tem a durabilidade do vinil é boa, né? Tá na faixa aí talvez de 8, 10 anos, tem algumas que tem mais que isso. Mas assim, é preciso ter um pouquinho de cuidado também, porque o vinil você pode acabar danificando ele, rasgando, e aí fazer o remendo talvez seja um pouquinho complicado. Talvez não é difícil encontrar o material parecido assim para fazer um remendo bonitinho, né? Mas tá tudo bem. Então, as duas piscinas, pessoal, são com estrutura de alvenaria, tá? Faz o buraco, aí faz toda a estrutura de alvenaria, né? Tijolo, concreto, ferro. E aí só muda o revestimento. Então, a pergunta que alguns fizeram no canal, passei aqui para responder, é qual das duas é melhor. Talvez a pessoa que fez essa pergunta está pensando em fazer a instalação e aí está na dúvida. As duas têm lado positivo e lado negativo. Vou tentar abordar aqui alguns pontos positivos que eu lembro da piscina de vinil, por exemplo. Tá? O primeiro deles é o custo. Você tem um custo relativamente bem menor para fazer a instalação de um vinil, e a substituição do vinil também é bem menor e bem menos trabalhosa, né? O gasto com o vinil para substituir é bem menor e bem menos trabalhoso do que substituir as pastilhas, por exemplo, de uma revista, de uma piscina revestida com pastilha. Então esse é o primeiro benefício do vinil. Uma outra vantagem do vinil é que você consegue fazer o tratamento com maior facilidade. A gente vai falar um pouquinho depois quando estiver falando da piscina revestida de pastilha, mas no vinil é fácil. O tratamento na piscina de vinil é tão simples quanto fazer um tratamento numa piscina de fibra, por exemplo, né? A escovação é super simples, você não tem trabalho de formação de alga com frequência nas paredes e no fundo, se manter ela tratadinha e tal. Então é uma outra vantagem, né? A facilidade do tratamento. E falando agora de contras do vinil, é que ele é um material assim relativamente frágil, né? Não estraga tão fácil assim quanto o povo fala, né? Às vezes a gente já aconteceu acidente de a pessoa deixar cair objeto cortante, tampinha de cerveja, né? Tem muita cerveja de garrafa que o pessoal abre e deixa cair tampinha, e você pode pisar lá e pode fazer uma pequena perfuração. Mas assim, também não é um material tão fraco assim que vai furar igual fura uma bexiga, tá? Mas ele, lógico, né, que quando você compara com o revestimento de pastilha, ele é mais fraco. Esse é um ponto negativo. Um outro ponto negativo é que o vinil, ele, assim como a fibra também, ele desbota. E especialmente nas piscinas que são tratadas com cloro, se você faz cloração de choque com muita frequência, mantém o teor de cloro sempre muito elevado, ele tende a desbotar ainda mais rápido. E um outro ponto negativo do vinil é a limpeza de borda. Ele é mais difícil assim de manter uma borda bonita, bem limpinha, do que a fibra no longo prazo. Se você descuidar, se você for tratador ou proprietário e descuidar da borda, deixá-la ficar encardida talvez por alguns fins de semana sem limpar, depois para tirar aquilo é muito difícil. Além de ser difícil, quando você vai fazer a remoção, você corre o risco também de acabar desgastando, desbotando um pouquinho a superfície do vinil ali, a borda, tá bom? Então são alguns pontos negativos que eu vejo.
E agora falando da piscina de alvenaria, mas revestida com pastilha, nós temos de aspectos positivos, vamos falar primeiro. Bom, uma coisa muito positiva na minha opinião é que ela não desbota, ela fica lá incontáveis anos, né? E a pastilha continua exatamente a mesma. Uma outra coisa, isso falando da parte interna da água. E na parte externa, além dela não desbotar, você tem uma facilidade muito grande de manter a borda de uma piscina revestida com pastilha limpa. É muito fácil você limpar uma pastilha. É tão fácil quanto você limpar uma gordura de um piso, por exemplo, né? Você passa uma buchinha ali com limpa-borda, sai super fácil. Não tem dificuldade nenhuma em manter ela limpa. E mesmo que você esqueça de limpar ou deixe sem limpar algumas semanas, depois você consegue fazer a remoção tranquilo, sem problema. É um outro aspecto positivo. E aí, falar um pouquinho de aspecto negativo de uma piscina revestida com pastilha. Bem, um aspecto assim que, na minha opinião, pesa bastante por lado negativo é que a piscina de pastilha ela precisa de rejunte. E aí, nos rejuntes, qual que é o problema? Formação de alga. Se você tem piscina e está acompanhando esse vídeo aqui porque você tem algum interesse em piscina, você deve ter visto vários comentários já, tanto aqui no meu canal quanto em canal de outros produtores de conteúdo, né? Você já deve ter visto muita gente reclamando de formação de alga no rejunte. Isso é comum, tá? Isso pode ser recorrente se a piscina não estiver sendo feito um tratamento correto nela. E se você deixar formar alga uma vez, depois para acabar com ela tem todo um processo e aí você pode sofrer bastante. E aí, diferente de uma piscina que é toda lisinha, como a piscina de vinil, por exemplo, a piscina de fibra, talvez nem toda semana você precisa escovar, passar a escova, tá? Porque se você tem uma bomba, um filtro trabalhando, né, pelo tempo recomendado pelo fabricante, a água está sempre circulando. E se a água tiver com um bom tratamento, você vai perceber que não vai grudar pó na parede toda semana. Não gruda pó nas paredes, não gruda pó nas escadas, né? Tá? Vai grudar no fundo da escada, no fundo da piscina, mas na parede não. Então, assim, piscinas que são lisinhas, como a piscina revestida de vinil ou piscina de fibra, se você fizer um bom tratamento, você nem precisa escovar toda semana. Já nas piscinas que são revestida com pastilha, é necessário fazer a escovação toda semana, mesmo que você olhe e não tenha pó. Por quê? Porque você descuida um pouquinho, começa a formar alga nos rejuntes. Começa a formar alga nos rejuntes da parede, nos rejuntes do fundo. E depois, se você deixar formar, obviamente você vai ter um trabalho muito maior para eliminar. Então, assim, na minha opinião, esse é um aspecto negativo da piscina revestida com pastilha que pesa bastante. Mas eu estou dando aqui só a minha opinião. Tem gente que gosta demais e, assim, não é algo tão negativo que também não faça você pensar na possibilidade de ter uma piscina revestida com pastilha, tá bom? Mas esse é um detalhe. E uma outra questão, assim, que pesa um pouquinho na hora de escolha é talvez a questão do custo, né? Embora a piscina revestida com pastilha ela tem durabilidade, não desbota, você tem um custo relativamente elevado para fazer a instalação, porque pensa, né? O pedreiro lá instalar pastilha por pastilha numa piscina. Quantas pastilhas vai lá? Quanto tempo de mão de obra ele demanda, né? Então esse é um outro aspecto, você vai ter um custo no final, um custo elevado, sem contar que o material também por si só já é mais caro do que a fibra e do que o vinil, tá bom? Mas no fim das contas, quem vai escolher o que é melhor é você. Tem que pesquisar bastante, né, pessoal, para instalar depois e não ter arrependimentos. No outro dia a gente vai falar um pouquinho sobre as piscinas de fibra. As piscinas de fibra tem bastante aspecto positivo, como a praticidade de fazer a instalação, você tem a praticidade de manutenção dela também. Se der algum problema para fazer o reparo, você faz, fica perfeitinho, é fácil de encontrar os defeitos e tal. Aí uma coisa que talvez seja um pouco negativa é que você não tem hoje tanta possibilidade no mercado assim de variações, né? Que ela já vem numa forma, um negocinho ali pré-montado, né? Pré-moldado. Então essa é uma dificuldadezinha da fibra aí, tá joia? Mas tudo é questão de custo e talvez um pouco de gosto também de vocês, tá joia?
Queria aproveitar para agradecer vocês que têm sempre acompanhado, né, o nosso canal aí. Muitos de vocês colocam dúvidas e aí na medida do possível eu respondo. Pessoal, só queria lembrar que assim, a vida, eu posto conteúdos aqui no canal. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui da história de como é que começou o nosso canal do YouTube, né? No começo, quando eu trabalhava com o tratamento, e trabalho ainda com o tratamento até hoje, né? Hoje a gente tem o curso, tal. Nós tínhamos o curso presencial, não temos mais, tá? Consultoria a gente também não trabalha mais por questão de tempo mesmo, tá bom? Nós não temos tempo para isso. Hoje nós estamos somente com o curso online e aí a gente consegue atender os alunos que fizeram a aquisição do curso. Às vezes os alunos, se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, deixa pra gente no canal do Telegram só para alunos que a gente tem e aí nós respondemos. Na realidade eles deixam lá dentro da área de membros, né, no limpezdepiscina.com, e a gente responde. E aí as dúvidas que são postadas na rede social, no Instagram, no YouTube, a gente vai responder na medida do possível. Eu falei sobre como o nosso canal do YouTube começou, né? No começo eu fiz, pessoal, e a ideia era assim, a tornar o meu trabalho, né, o trabalho nosso de tratamento de piscina, um pouco mais conhecido. Aumentar o nível de percepção, né, do valor que o nosso trabalho tem, mas eu queria fazer isso especialmente para clientes. E também o outro motivo era ajudar os clientes, especialmente meus clientes, né, a entender como funciona o tratamento para eles manter a piscina tratada. Porque eu sempre falo isso, né? Se você tem uma piscina e não consegue fazer nem o básico, você vai ter ela limpa só um dia no final de semana. Então a minha ideia era ajudar meus clientes a entender, aprender um pouco do tratamento. Então às vezes eu fazia vídeos, aí quando eles tinham dúvida específica, né, eu encaminhava o link de um vídeo, dá uma olhadinha aí, vê como é que faz, como é que mexe nos registros aí para você aspirar ela no fim de semana manter. Então a ideia era essa, mas como eu fiz o canal e deixei aberto ao público, né, aí foi aparecendo muita gente que tinha dúvida, e aí a gente continuou produzindo conteúdo e hoje acabou crescendo um pouquinho. Mas assim, a gente trabalha, tem uma vida bastante corrida, então por isso que eu tenho dificuldade em conseguir responder todos os comentários, né, que vocês deixam. Às vezes eu respondo um ou outro, leio muitos comentários, né, mas imagina eu parar para responder 300, 400 comentários, eu ia ficar fazendo só isso, né, o dia todo. E assim, esse ainda não é meu objetivo, né, trabalhar hoje só de forma online, né, só com rede social, tá ok? Mas eu dou aqui a liberdade para você, amigo que trabalha com o tratamento de piscina, responder. Ou você que é tratador, não trabalha com tratamento, mas faz o tratamento da sua própria piscina, você vê o comentário, a dúvida de alguém aí, se souber a resposta, deixa aí nos comentários a resposta para ajudar o seu colega, tá bom? Beleza pura, pessoal? Um forte abraço. Se você estiver acompanhando a gente aqui no YouTube, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui, você vai receber também, tá bom? E se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube e quiser também seguir nossas redes sociais do Instagram, meu Instagram é Josimar Tratamento de Piscina, tá bom? E a página no Facebook, Josimar Ribeiro Tratamento de Piscinas. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até!